Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o William da Cruz, o seu professor de língua portuguesa e redação aqui da comunidade da professora Fabiana Firmino. E nesta aula nós estaremos fazendo uma bateria de questões da banca Axis, exatamente. Justamente para a gente entender como essa banca tem trabalhado os conteúdos de língua portuguesa nas suas provas de concursos públicos. Fechado? Beleza? Vamos nessa então? Vem comigo, tá aqui ó, de olho na sua tela aí. O Língua Portuguesa, já me apresentei, o William da Cruz, quer ficar mais pertinho do professor, mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, é claro que eu vou te atender, ó. Tô aqui nestas redes sociais. Me mande uma mensagem, me siga lá no Instagram e aprofunde ainda mais os seus estudos no meu canal de português. Fechou, meu povo? Então vamos nessa, sem mais delongas, vamos entender como funciona, como essa banca ela tem cobrado os conteúdos de língua portuguesa nos concursos que ela tem organizado. Fechado? Então, ó, essa é uma questão muito fresquinha de 2025, tá? E diz o seguinte, ó, no trecho voltar um pouco à infância, observa-se o uso do acento indicativo de crase. Olha aí, ó, acento indicativo de crase. Deu um arrepio aí na espinha? Calma, calma que nós vamos conseguir responder isso aqui tranquilamente, beleza? Então, ó, uma questão de crase, hein? De crase, eu vou explicar já para vocês aí. Vou relembrar o que é a crase, né? Ó, considerando as regras da crase, na norma padrão, assinale a alternativa correta sobre o emprego da crase nesse contexto. Show! Vamos aqui agora rapidamente, vamos marcar qual contexto é esse aqui que a banca se refere. É a frase ali, né? Voltar, voltar. Voltar um pouco à infância. Então, ó, vamos relembrar o seguinte, meu povo, que a crase, ela é um fenômeno, certo? Na verdade, é uma solução, né, para uma situação aqui, ó. Por exemplo, uma frase aqui para a gente poder ilustrar legal. Vou a escola. Escola, beleza. Esses dois atos aqui, eles estão corretos gramaticalmente? Sim, eles estão corretos. O primeiro a é uma preposição exigida pelo verbo vou. Lembra quando a gente sempre falava, a professora lá falava assim, ó, quem vai a algum lugar, lá nas aulas de regência verbal, lembra? Então, esse verbo vou, verbos de destino, como ir, voltar, né? Vou, voltar, eles exigem a presença da preposição a. Então, a preposição sempre vai ficar coladinha no verbo, certo? E esse outro a aqui, ó, é um artigo definido, que define o substantivo feminino escola. Aí, não é conveniente, não fica bacana, vai ficar um pouco estranho se a gente escrever assim, concorda? Esses dois as assim, um do lado do outro. Então, a crase entra aqui, ó. Crase significa mistura, fusão, tudo bem? Então, ó, o A mais A é igual a esse A aqui, tá? E aí, o que acontece para marcar essa fusão? Nós colocamos o acento chamado de grave, que é esse acento aqui, ó, o agudo ao contrário. Então, quer dizer, professor, que a crase é a preposição mais a artigo feminino e eles irão se misturar e nós colocaremos para marcar essa mistura esse acento aqui chamado de grave. É isso mesmo, exatamente isso. Então, a regra geral é a seguinte: só vai haver a mistura se for diante de uma palavra feminina, já que esse azinho aqui, ó, é um artigo feminino. Se eu tivesse uma palavra masculina aqui, como que a construção ficaria? Ficaria assim, ó, vou ao mercado, porque o mercado é masculino e esse o aqui é o artigo masculino. Fechou? Beleza? Então vamos entender as alternativas em relação à crase aqui, ó, voltar um pouco à infância. Ó, voltar é verbo, quem volta, volta a algum lugar, não é isso? Então, volta a. Já pede o primeiro a aqui. E a pergunta é, infância, feminino ou masculino?
feminino. Então, nós temos o artigo aqui, não temos? Já que é uma infância conhecida, né? Uma palavra conhecida, então, ela pode ser determinada, né? Definida. Então, nós temos, sim, o encontro aqui dos dois As marcando esta crase. Agora, vamos ler as alternativas, ó. O uso da crase está incorreto. Ó, essa primeira afirmação é errada, porque o uso da crase está correto, já que eu tenho um verbo, eu tenho uma palavra, eu tenho um verbo aqui que pede a primeira preposição, o primeiro a, eu tenho uma palavra feminina que pede o artigo, que cabe, que aceita o artigo, e esse um pouco aqui, esse um pouco, meu povo, é só um termo acessório, é só duas palavrinhas, é só uma expressão acessória que você pode tirar, que não vai fazer falta alguma, ó, voltar à infância, beleza? Então essa A já não é quando ela afirma que é incorreto o uso. O uso da crase está correto? Correto, pois a expressão exige o acento grave para indicar o sentido locativo. Mesmo, ó, até aqui tudo bem, locativo de local, né? Voltar, não é isso? Voltar a algum lugar, mesmo que o substantivo não admita artigo feminino? Não, aí não, né? A crase ela só existe porque há o encontro de dois As. Então não tem crase se tiver um A só, não vai ter mistura, não vai ter crase. Então está incorreto aqui. C. O uso da crase está incorreto. Ó, já vou até adiantar sua vida aqui, que ele está correto. D. O uso da crase está correto, pois o verbo voltar exige a preposição a. Perfeito. E o substantivo feminino infância admite o artigo. Perfeito. Então, ó, formando a contração B. B não, né, gente? B não, né, Brasil? D de dado. D é a nossa alternativa. Percebeu aí? Questão de crase, questão tranquila, questão que você vai gabaritar na sua prova, já sabendo que a crase é a junção de dois As. A fusão, ó, não confunda crase com o acento grave. A crase é a fusão dos As. E aí, para marcar que ali tem uma crase, para indicar, ó, ali tem uma mistura, aí nós utilizamos o acento que se chama de grave. Grave, grave. Gravou? Grave. Beleza, Brasil? Volta aqui, vamos para a nossa 2, né? Questão boa aí, vamos para 2. Analise a frase. Referi-me à professora que explicou a matéria claramente. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para o uso do acento indicativo de crase. Vamos fazer mais uma de crase, né? Você já tá craque aí em crase. Você já tá sabendo tudo de crase. Você já sabe que crase é o A mais o outro A igual a uma mistura. E nós vamos colocar o acento grave aqui para marcar essa mistura, fechado? Então vamos aqui entender qual é a alternativa correta em relação a refiro-me à professora. Ó, primeira coisa que você vai ter que entender é o seguinte, ó. O verbo, ele tem que ser um verbo que exija a preposição, certo? Que exige o primeiro A. Nós chamamos esse verbo de verbo transitivo indireto, já que ele exige o complemento com uma preposiçãozinha ali, né, que vai sempre estar do lado dele. Existem alguns verbos que não exigem preposições. Esses aí são verbos transitivos diretos, então não é possível ter crase com esses verbos. Agora, eu te pergunto, quem se refere a alguém ou a algo, não é? Então esse verbo referir já exige o primeiro A. Agora, professor é feminino ou masculino? É feminino, né, professor? Claro! Então nós vamos ter o segundo A só se essa professora estiver determinada, que aceita o artigo definido. Tá determinado, ó? Referi-me à professora que explicou a matéria claramente. Olha aí, tá determinada. É qualquer professora? Não, é aquela que explicou a matéria claramente. Então aqui eu tenho o meu outro A diante de professora. Crase justificada. Beleza? O acento aqui, ó. Perfeito. Agora vamos ver o que ele fala aqui, ó. A. O acento indica a fusão da preposição a, exigida pelo verbo referir-se, com o artigo definido a, que acompanha professora. Perfeito.
Perfeito, perfeito. Referir-se aqui, ele está em outra forma verbal, né? Mas aqui é referir-me, né? Que está na questão. Perfeito, vamos deixar ela aqui paradinha. Vamos para a segunda, ó. O acento é facultativo? Não. Nós temos algumas situações de acento facultativo, por exemplo, diante de pronomes possessivos como sua. Ou então, também diante de nomes femininos, tá? Maria, por exemplo, aqui, ó. Tudo bem? Ou então após a preposição até. São situações que a crase aqui, ela é facultativa. Você pode utilizar como não utilizar o acento. Você pode utilizar como não, você pode utilizar aqui como não. Beleza? Então, fechou. Então, ó, nesse caso não é facultativa, já que o nome feminino é professora, tá? Então, ó, é errado a B aqui. O acento indica a fusão de duas preposições A em sequência? Não, não são duas preposições, são dois As. Ah, volta aqui, resposta, fica quieta. Não, são dois As, mas o primeiro A é uma preposição exigido por um termo regente e o segundo A será um artigo. Já tá até aí a resposta, vou deixar ela aí, tá? Então tá errado aqui, ó, não são duas preposições, é uma preposição mais um artigo. D. O acento foi usado incorretamente? Claro que não, pois professor é substantivo comum, sem artigo? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Professor é um substantivo comum, mas cabe artigo já que ela está determinada, pois é aquela que explicou claramente a matéria. Beleza? Então, gabarito adiabilho, já que justifica-se a crase com o pedido do verbo referir e o artigo diante da palavra professor. Eita, quase não sai aqui, né, Brasil? Beleza, meu povo? Então, ó, duas questões de crase, pegou a crase, tranquilidade, entendeu? Bacaninha, relaxado. Agora vamos seguir para mais uma questão fresquinha de 2024. E nessa questão, olha só, vai cobrar regência. Já vi pelas alternativas. Então nós temos aqui uma questão de regência. O que é a regência? Ela pode ser verbal como nominal. Nominal, tá? A regência, meu povo, é quando o verbo ou o nome exige complementos. E esses complementos, eles podem vir antecedidos de preposição, como não. Nesse caso aqui, ó, nós não temos uma situação de regência nominal, né? Então eu vou apagar esse nominal aqui para não confundir. Mas nós temos um caso de regência verbal, quer dizer, o verbo vai exigir um complemento. E aí nós temos que analisar. Esse complemento, ele tem preposição? Ele não tem preposição? Esse verbo, ele é um verbo de fato que exige um complemento, no caso aí do intransitivo. Esse verbo, ele pode exigir dois tipos de complementos, por exemplo, complemento com preposição e sem preposição, é isso aí que nós vamos ver agora, tá? Então, ó, vamos lá, vamos ler. Mudanças de vida desencadeiam a consciência do TDAH em adultos. O verbo destacado nesta frase comporta-se como um verbo bitransitivo, transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto. Eita, o que é isso, professor? Pela mãe do guarda. Calma que isso aqui é tranquilo para você entender. Ó, quando se fala de transitividade, quer dizer que o verbo ele não é suficiente na sua significação. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele precisa de um complemento, tudo bem? Por exemplo, se eu falar a palavra assim, se eu falar essa expressão, eu gosto. Eu gosto. Tá, mas aí você vai me perguntar, você gosta de quê, criatura? Não é isso? Então, eu gosto de sorvete. Percebeu? Então, o verbo gosto, ele necessita de um complemento para que a frase faça sentido. Se eu só disser eu gosto, não vai ter significado, não vai ter sentido. Então, eu gosto de alguma coisa, não é isso? Ó, ele falou. Tá, ele falou? Falou o quê? Falou a verdade. Então veja que tanto o verbo gosto quanto o verbo falou são verbos que necessitam de complemento. Então esses verbos que necessitam de complemento são chamados de verbos transitivos, já que o significado transita do verbo para o complemento. Entendeu?
Quando o verbo ele é bitransitivo, aí nessa transitividade, deixa eu explicar melhor. Nessa transitividade nós vamos ter duas situações. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Vem cá que eu vou te mostrar isso aqui, que isso aqui é muito importante. Ó, eu gosto de sorvete. Ele falou a verdade. Deixa eu só apagar essa regência aqui, que eu vou colocar mais outros exemplos aqui para a gente fechar essa situação aqui. Então, ó, eu gosto de sorvete, ele falou a verdade. Aí eu vou ter essa situação aqui, ó. Vamos aqui, ó. Entreguei, ó. Entreguei o trabalho ao professor. Professor, beleza? E por último, o bebê nasceu. Fechou? Pontinho aqui, aqui e aqui. Olha, eu tenho um exemplo para cada alternativa aqui. Isso aqui é muito importante para que você possa relembrar. Agora vamos nessa. Ó, o que acontece? Quando o verbo ele é bitransitivo, quer dizer que ele tem um complemento com preposição e o complemento sem preposição, com e sem. Tudo bem? Então, ó, entreguei. Quem entrega, entrega algo a alguém, não é verdade? Então, o primeiro complemento, ó, entreguei o quê? O trabalho. Esse primeiro complemento aqui ele é chamado de objeto direto, já que ele não tem preposição aqui, tá vendo? Ó, não tem entre o verbo entreguei e ele. Então ele é um objeto que cola diretamente no verbo. Agora veja esse outro complemento aqui. Esse outro complemento já é diferente, ó. Entreguei a quem? Ao professor. Então esse a é uma preposição, tá? Quem entrega, entrega algo a alguém. Então esse outro complemento ao professor nós chamamos de objeto indireto. Então quer dizer que esse verbo entreguei, ele é bi, tá? Quer dizer que ele é bitransitivo. Tem dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. Tudo bem? Transitivo direto. Transitivo direto é o exemplo do falou aqui, ó. Quem fala, fala algo, não é? Então, ele falou a verdade. Objeto direto, verbo transitivo direto, ó. Verbo transitivo direto. E o exemplo de cima é o indireto. Qual é a diferença do direto para o indireto? Só essa preposição, ó. Eu gosto de sorvete, ó. Sorvete é o complemento. E o de aqui é a preposição, tá vendo? Então, quando eu tenho um verbo que exige um complemento chamado de objeto e esse complemento tem uma preposição junta dele, então ele vai ser indireto. Beleza? Tudo bem? E o intransitivo é quando eu não preciso de complemento algum, já que nasceu, já tem o seu significado nele mesmo. O bebê nasceu. Eu não preciso colocar mais informações aqui para saber que um bebê nasceu ou que veio à vida. Fechado, Brasil? Beleza pura sobre isso aqui? Agora vamos para a nossa resposta. Ó, mudanças de vida desencadeiam. Aí eu pergunto, desencadeiam o quê? Tá vendo? Ó, o que. Esse o que aqui é o complemento. Se o verbo exige um complemento, então ele é um verbo transitivo, certo? Transita o seu significado para um complemento, para fazer sentido. Se eu só falar assim, mudanças de vida desencadeiam, não dá para entender. Eu preciso do restante da frase, certo? Aí, mudanças de vida desencadeiam o quê? A consciência do TDAH em adultos. Então quer dizer que a consciência do TDAH em adultos é o meu complemento, chamado de objeto do verbo desencadeio. Tudo bem até aqui? Aí a pergunta é a seguinte: entre o verbo desencadeiam e o azinho aqui, que é um artigo, tem uma preposição no meio? Não. Então, se eu não tenho uma preposição no meio, esse objeto será um objeto direto. Se ele é um objeto direto, então esse verbo desencadeia será verbo transitivo direto. E qual vai ser então o nosso gabarito? B de Brasília. Fechou, Brasil? Tá aí, ó. Tá uma questão muito boa aí de regência verbal. Regência verbal quando os verbos exigem ou não complementos. Quando eles exigem complementos, porque somente eles
não transmitem toda a informação, eles são chamados de verbos transitivos. Quando ele exige um complemento e esse complemento vem com uma preposição junto, como eu gosto de, que é a preposição sorvete, ele é chamado de verbo transitivo indireto, já que ele não tem acesso diretamente ao seu complemento, tem uma preposição no meio. E quando eu tenho um verbo como ele falou, o falou é um verbo que ele falou a verdade, que não tem preposição, então é um verbo transitivo direto. O bebê nasceu. O nasceu é intransitivo, quer dizer que não precisa de complemento. Só ele tá bom demais ali para fazer sentido para nossa frase. Fechou, Brasil Brasil? Então vem para cá comigo e vamos caminhar para o nosso questionário. Vamos lá, 4. Agora essa 4 é boa, hein? Olha aí, ó. 2024, vou colocar aqui na canetinha vermelha, 2024, bem fresquinha aí, né? Vamos lá, ó. Questão 4. É comum que adultos com TDAH não diagnosticado passem a vida inteira mascarando seus comportamentos. Na frase em questão, o vocábulo destacado foi utilizado no sentido agora nós temos aqui uma questão de semântica, como tu trata. Na verdade, não é nem semântica aqui, é um pouquinho misturado, né? Nós temos aqui, na verdade, não é nem semântica aqui, nós temos a função da linguagem, beleza? Função da linguagem, exatamente esse é o conteúdo aqui. É importante eu sempre estar falando para que vocês possam ir entendendo, né, comigo aí como é que funciona. A função da linguagem, ela vai, na verdade é uma mistura aqui. Nós temos a conotativo e denotativo, nós temos o sentido da expressão, né? E quando trabalha sentido, nós trabalhamos ali a semântica mesmo. Agora, quando nós falamos de fático e metalinguístico, aí nós trabalhamos a função da linguagem. Beleza, meu povo? Tranquilidade? Então vamos nessa, ó, vamos responder aqui. Vamos lá. Função da linguagem, né? Vamos entender isso aqui tudo como função da linguagem. Ó, vamos lá, Brasil, vem comigo aqui. Então, olha só. Mascarando. Olha isso, ó. Vou ler de novo. É comum que os adultos com TDAH não diagnosticado passem a vida inteira mascarando seus comportamentos. O que significa mascarar? Mascarar. Esconder. É ou não é? Mascarar. É uma máscara, não é? Quando eu uso a máscara, eu uso a sua função principal é esconder o rosto, não é isso? Então, eu coloco a máscara aqui, ó, para esconder o rosto. Claro que tem outras funções, né? Outros usos da máscara, mas é para isso, para esconder, tudo bem? Agora, o que seria a linguagem conotativa? Aqui está conotativo. É aquela linguagem, aqui é funções da linguagem. Vou até colocar aqui para vocês, ó, o tema, ó. Funções da linguagem. Beleza? É o tema da questão aqui, funções da linguagem. Conotativo é aquele famoso sentido figurado, tudo bem? Então, conotativo é isso, sentido figurado. Vou explicar um por um aqui. O que seria a linguagem fática ou fático aqui? É aquele teste do canal de comunicação, quando nós ligamos para alguém e falamos assim, alô, está me escutando? Escutando. Beleza? É isso aqui, a comunicação. Ou você já viu um teste de sonoplastia ou um DJ? Alô, alô, som, ei, 1, 2, teste, som, ei, 1, 2. Isso é uma linguagem fática. É quando nós estamos ali, ó, por exemplo, entendeu? Quando você fala algo e pergunta para a pessoa, você entendeu? Então isso é a função fática da linguagem, beleza? Denotativo é a linguagem real, é a linguagem literal ou a linguagem dicionarizada, tá? Então é isso aí. E metalinguística é quando um texto explica um texto explica como escrever um texto. É como uma música ensinando a fazer uma música, ou um canto ensinando a cantar, sabe? A matéria, a forma ensinando como fazer. É mais ou menos assim, ó. Ensina, ó. Eu vou colocar esse com um exemplo melhor, vou colocar um texto ensinando
a escrever, que aí você vai entender isso aqui melhor. É a função metalinguística. Beleza? Calma aí, ó. Quando nós temos uma situação de um texto que ensina, que ensina a escrever um texto, sabe? Um texto, beleza? Show de bola. Então vamos nessa. Vamos entender o que significa mascarando. Mascarando. Ah, volta pra cá. Não entrega o jogo. Mascarando os seus comportamentos. É possível a gente colocar uma máscara literalmente em nossos comportamentos? Não, não é possível, né? Então vamos por ordem de eliminação. Nós temos aqui um teste do canal de comunicação. Alô, está me escutando? Oi, entendeu? Não, nós não temos. Então, risca o fático. O metalinguístico aqui, essa expressão ensina a fazer ela mesma? Não, então nós riscamos. Agora ficamos com o figurado e o literal. Aqui nós temos uma linguagem figurada, não é figurativa, já que mascarando seus comportamentos não está na sua forma literal, porque já que não é possível mascarar um comportamento, já que comportamentos não são físicos, não é verdade? A gente pode até ter um comportamento, uma ação comportamental ali, né? Pular, correr, gritar, não falar, mas comportamento, de fato, na sua palavra, no significado da palavra, é algo metafórico, né? Não é algo físico, é algo figurado aqui. Mascarando seus comportamentos é uma expressão figurativa. Fechou, meu povo? Tranquilo? Então, olha só. O que nós temos da banca até agora? Nós temos o nível médio, hein? Vamos falar o seguinte, ó, o nível médio, né? Médio em relação à questão aí da complexidade das questões. Então, até agora está tranquilo, né? Não tem muita dificuldade aqui. Então, muito cuidado. É uma banca que cobra alternativas de A a D. Em algumas situações ali vai até a E também, mas a maior parte das questões são questões alternativas de A a D e tá até agora tá tranquilo, não é verdade? Então vamos nessa, vamos caminhar aqui? Vamos lá, Brasil, vamos para a quinta. A quinta eu trouxe um texto, agora aqui nós vamos fazer uma de interpretação textual, beleza? Então vamos ler o texto? Se estiver pequenininho na sua tela, dá uma ampliada aí e vamos ler juntos. Ó, não olhe, eles estão te julgando. As pessoas não gostam de ver. Ó, primeiro é o seguinte, povo, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando vocês forem fazer uma questão de interpretação de texto, vá primeiro no comando da questão. Primeiro no comando, por quê? Você indo até o comando da questão, você pode economizar tempo. Se você for no comando, o comando normalmente o comando da questão, ele vai te dar uma referência lá no texto. A linha 15, a expressão da linha 15 fala sobre isso e isso. Se você conseguir responder a questão só com a referência ali no comando da questão, tá de boa. Agora, se não conseguir, você tem que ler o texto todo. Por isso que é importante você ir no comando primeiro, tá? Então vem para cá pro comando e vamos ler ele aqui, ó. No excerto, em lugares públicos, os olhares continuam esbarrando e o celular vira escudo para amenizar o incômodo causado pelo olhar alheio. A autora mobiliza escolhas lexicais que produzem efeitos de sentido específicos, articulando percepção subjetiva, introspecção e crítica social. Portanto, complementa-se essa informação considerando que, aí aqui vem a interpretação do texto. A expressão olhares continua esbarrando, explicita uma metáfora visual. Então veja que aqui nós não temos como responder só com a referência, nós vamos ter que ler, não é? Então vamos voltar para ler rapidinho? Então, ó, o título é esse: Não olhe, eles estão te julgando. As pessoas não gostam de ver outras pessoas sozinhas. O garçom pergunta se a mesa é para um. A atendente confirma se é só um ingresso. E até em um bar, alguém questiona o que uma mulher bonita faz sozinha, como se estar só fosse um convite para abordagens. Em lugares públicos, os olhares continuam esbarrando e o celular vira escudo para amenizar o incômodo causado pelo olhar alheio. Andar sozinha em uma grande cidade pode ser assustador e talvez por isso surja a necessidade de buscar companhia.
Lembro-me da primeira vez que fui ao cinema sozinha, comprei meu ingresso, esperei a sessão e me sentei com meu balde de pipoca, sem ninguém ao lado. Durante o filme, ria e chorava, sempre conferindo a cadeira vazia e olhando para trás, como se precisasse garantir que ninguém reparasse na minha solidão momentânea. Quando o filme terminou, percebi que tudo bem. Quando o filme terminou, percebi que tudo bem não ter companhia às vezes. Estar sozinha não significa ser solitária, e conhecer isso faz com que a gente valorize mais a própria presença. O alerta sempre vai existir, o medo de abordagens ou de olhares julgadores, mas nada disso deve impedir que você escolha a si mesma. Texto adaptado aí do texto original, tá? Agora vamos para cá, ó. No excerto, em olhares públicos, em lugares públicos, os olhares continuam esbarrando e o celular vira escudo para amenizar o incômodo causado pelo olhar alheio. A autora mobiliza escolhas lexicais, né, escolhas de expressões que produzem efeitos de sentido específicos, articulando percepção subjetiva, ou seja, articulando uma percepção pessoal dela, introspecção e crítica social. Portanto, complementa-se essa informação considerando que, então vamos entender agora a primeira alternativa. A expressão olhares continua esbarrando explicita uma metáfora visual. Beleza, tudo bem. Olhares não se esbarram, não é verdade? Eles não são físicos, mas eles se trocam, não é? Eles veem um ao outro. Que reforça a neutralidade do contato social rotineiro, descrevendo situações de convivência urbana sem carga valorativa ou julgamento? Não, né? Ela fala sobre valorativa e julgamento, sim. Olhares que julgam a mulher que está sozinha no cinema, olhares que julgam a mulher que está sozinha no bar, como o texto falou, olhares que julgam o garçom perguntando se a mesa é só para uma pessoa. Então essa aqui está incorreta de acordo com o que a autora falou no texto, né? B. O uso da palavra escudo sugere proteção física e objetiva? Claro que não. Quando ela fala, ó, o celular vira escudo para amenizar o incômodo causado pelo olhar alheio. É quando nós estamos ali, ó, em algum lugar e de repente você percebe as pessoas estão olhando, você bota o celular aqui como se fosse um escudo, quer dizer, estou prestando atenção aqui, eu abaixo a cabeça, não é verdade? Isso aí é uma forma de se proteger, né? Então a palavra escudo aqui não é uma ideia física e objetiva e nem desprovida de valor simbólico, né? Já que o texto deixa isso bem claro, o que torna o uso do celular no trecho exclusivamente funcional, destinado à distração e não à defesa pessoal contra a presença do outro. Está erradíssimo. A escolha do termo esbarrando intensifica a sensação de violência simbólica? Sim. Ao evocar um movimento involuntário, desconfortável e repetitivo, o que amplia o efeito de vigilância e exposição indesejada experimentado pela narradora, com certeza, tá? O esbarrando aqui, ele foi usado como uma forma simbólica, tá, para trazer justamente essa sensação de violência, já que no texto ela fala que uma mulher andar sozinha numa cidade é difícil, já que existem olhares, né? Uma mulher está sentada no bar é difícil, já que parece que ela está ali à procura de uma companhia, né, chamando alguém para ficar ali com ela, mais ou menos isso que a autora quis dizer. Então, sim, o esbarrando aqui ele intensifica a sensação de violência simbólica. Tudo bem? Beleza? Vamos deixar a C aqui paradinha? Vamos para D? A combinação incômodo causado pelo olhar alheio recorre a uma metonímia, a parte pelo todo, a combinação causada pelo olhar alheio. Não, metonímia, que representa o olhar como um mero índice sensorial, né, como olhar de função dos olhos, afastando qualquer associação ao julgamento? Não, pelo contrário, ao julgamento ou à expectativa de controle social. Então, qual é o nosso gabarito? C de cavalo. Muito boa essa questão de interpretação, hein? Muito cuidado com essas questões aí. Vá no texto, vá na referência. Ó,
Eu trouxe um texto mais tranquilo, mas existem textos mais amplos, com linguagem mais rebuscada. Isso aqui é uma crônica, um texto mais bacana, tá? Mas muita atenção nisso aí para que você possa fazer direitinho as questões de interpretação textual. Vá no comando da questão, como eu orientei, faça todo aquele processo lá. Deu para responder só no comando? Perfeito. Não deu, tem que ler o texto todo mesmo, tá? Fechado? Vamos lá. Então ali, ó. 6. Assinale a alternativa em que a palavra indicada desempenha papel adjetivo. Então, aqui nós temos uma questão de classes de palavras. Palavras. Classes de palavras. Assinale a palavra que tem a função de adjetivo. O adjetivo ele faz o que mesmo? O adjetivo ele qualifica. O adjetivo ele caracteriza. Quem? O substantivo. O substantivo. Beleza pura, meu povo? Então, o adjetivo ele tem como papel principal a caracterização do substantivo ou do nome. Qualificar, caracterizar, especificar e aí vai. Agora, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos alguns fragmentos que são as linhas, tudo bem? Então, por exemplo, em animais, que é a letra A aqui, ó, é a linha 1. Então, vou botar aqui, ó, L1, só para a gente não se perder aqui. Nessa 5 aqui, ó, é a linha 5, já está até aqui, né? Linha 5. Nesse terceiro fragmento, linha 13. No quarto fragmento, linha 39. Linha 39. Beleza? Agora nós vamos entender aqui a função. Qual das alternativas, animais, pesquisadores, primeiro ou carnívoro, exerce a função de adjetivo, qualificar e caracterizar um substantivo? Vamos lá, vamos para animais aqui? Olha só, é como se grande parte dos animais e plantas da Terra tivesse sido atingida por um raio. Então, animais aqui, ó, tem a função de adjetivo? Não, olha que eu tenho o dos. Esse dos aqui é a contração da preposição de mais o os artigo. Então, qual é a palavra que os artigos que os artigos exercem a função de definir e indefinir? Os substantivos. Então, aqui, ó, como se tivesse assim, ó, os animais, ó, os animais. Animais. Nesse caso, a linha 1 aqui, animais, é substantivo e não adjetivo. Beleza? Linha 5, pesquisadores. Espécies diminuíram de tamanho, indica um estudo feito por uma equipe internacional de pesquisadores. Pesquisadores aqui também é um substantivo, tudo bem? Pesquisadores aqui, como classe de palavras, é um substantivo. Os pesquisadores. Então, aqui eles devem receber a caracterização, a classificação. Os pesquisadores americanos, os pesquisadores brasileiros, os pesquisadores científicos. Nunca os pesquisadores vão classificar alguma coisa, tá? Ou pode classificar, mas numa construção bem diferente, tudo bem? Então, pesquisadores aqui é um substantivo também. Vamos lá, linha 13 para a primeira. Ó, um dos mais importantes do mundo. Ó, o estudo que tem como primeira autora a cientista portuguesa Inês Martins, da Universidade Parará, Parará. Então, olha só, primeira, qual é a função da primeira aqui? É indicar a autora, não é verdade? Ó, como o estudo que tem como primeira autora. Então, ó, esse primeiro está fazendo o quê? Ele está exercendo uma função de caracterização. Podia ser a segunda autora, a terceira autora, primeira autora, a cientista portuguesa. Então, primeira aqui acompanhando a autora, que é um substantivo, caracterizando. Aqui sim. Na linha 13, Brasil, na linha 13, sim, nós temos uma situação de um primeira que é numeral, né, classe de palavras numeral, mas exercendo a função de adjetivação de autora, que é o nosso substantivo aqui no caso. Beleza? Então, 13 é a nossa resposta. Linha 13 não, né? C, 13 é a letra, meu povo, é a linha, é a linha, é a linha. Vamos ver a 39? Vamos ver a 39, ó. Carnívoro. Então, ó, parará, pororô,
em muitas áreas remanescentes da Mata Atlântica, por exemplo, praticamente não há mais onças pintadas. O maior carnívoro brasileiro. Olha isso aqui, ó. Se o carnívoro aqui tivesse onças pintadas carnívoras, aí sim exerceria uma função de adjetivo. Mas aqui é também um substantivo, já que eu tenho aqui, ó, o artigo definindo aqui, o carnívoro brasileiro. Aqui até uma explicação, né? Aqui é um aposto que nós chamamos. Então, o carnívoro aqui, meu povo, ele exerce a função de substantivo. Quem é o adjetivo aqui? Brasileiro. Não é o carnívoro americano, não é o carnívoro europeu, é o carnívoro brasileiro. Beleza? Então, ó, uma questão cobrando classes de palavras, aquelas 10 que nós temos: substantivo, numeral, pronome, adjetivo e artigo, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. As 10 classes de palavras. Então veja que a banca ela não vai... essa palavra aqui é um verbo? Ela até perguntou aqui, exerce a função de adjetivo. Só que, olha o que aconteceu aqui. Aconteceu o que nós chamamos de derivação imprópria, quando uma classe gramatical ela exerce a função de outra. Veja que primeira aqui é um numeral, mas exerceu a função de adjetivo já que estava caracterizando a autora. Primeira autora, cientista, parará. Beleza? Então, olha como é que essa banca cobra aí questões mais simples, né? Assuntos mais simples aí que são que é o assunto de classe de palavras. Fechou? Vamos lá, Brasil, vamos para mais uma 7. Ó, assinar a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada segundo regra distinta das demais. Eita, Mas tá correto isso aqui, tá correto. Distinta das demais. Beleza, nós temos aqui então uma questão de acentuação gráfica. Lembrando que nós temos 3 acentos na nossa língua portuguesa. O primeiro é o grave, que vai marcar a crase, grave. O segundo é o agudo, que vai marcar a sílaba tônica da palavra, timbre aberto. E o terceiro é o circunflexo, que vai marcar o timbre fechado da palavra. Esse primeiro acento aqui, ele só serve para marcar o encontro do A mais A, tá? Que é igual a esse A e nós temos o acento. Tudo bem? Agora, quando nós falamos de acentuação gráfica, o grave não entra. Quem que vai fazer a diferença aqui? O agudo e o circunflexo. Que serão os nossos acentos para usar na posição da sílaba tônica. O que é acentuação? Nada mais é do que a marcação da posição da sílaba tônica na palavra. Sílaba mais forte, como café. Café. Tá vendo que o fé ele é mais forte? Então ele recebe acento porque é uma oxítona terminada em vogal. Aí aqui nós temos as regrinhas do posicionamento. Nós temos 3 posicionamentos. Vou deixar aqui uma dica matadora aqui para você. Vou deixar uma dica muito boa aqui para vocês, que é a seguinte, ó. Quando você for fazer uma questão de acentuação gráfica, que você tiver que determinar a posição da sílaba tônica na palavra, ou seja, a mais forte, você tem que analisar a palavra sempre de trás para frente, porque só existem 3 posições possíveis: a última, a penúltima e a antepenúltima posição. Beleza? A penúltima, se estiver a sílaba mais forte, chama de oxítona. A penúltima não, a última. A penúltima, paroxítona, e a antepenúltima, proparoxítona. Cada uma delas, quer dizer, somente a proparoxítona, que não existe regra específica para acentuação. Todas devem ser acentuadas se a sílaba tônica estiver na posição antepenúltima, como, ó, pássaro. Ó, comem pêssego, beleza? Comem ângulo. Veja aqui que, ó, eu vou separar a sílaba, ó, tá vendo? Posição 3 de trás para frente, ó. Pássaro, posição 3 de trás para frente. Pêssego, posição 3 de trás para frente. Tudo bem? Agora vamos entender aqui, ó. O que ele está perguntando? Está perguntando o seguinte: qual das alternativas aqui, ó, assinar a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada seguindo regra distinta das demais. Quer dizer, que existe uma alternativa aqui
que a regra da acentuação dessa palavra, da marcação da sílaba tônica, é diferente das outras. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, quer dizer que das 4, uma foi acentuada de forma diferente, ou seja, usando outra regra, tá? Vamos aqui analisar isso aqui? Então vamos lá para órgão. Aí, para você saber a posição da sílaba tônica, você tem que separar a sílaba, tudo bem? Então, ó, órgão. Ó, qual é a posição da minha sílaba mais forte? Órgão. Na posição 2, quer dizer, de trás para frente, é uma paroxítona, tá? Vários, a mesma coisa. Vá é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. De trás para frente é também posição 2, paroxítona. Ó, vou botar em número aqui para você entender isso melhor. Agora, olha só. Atribuímos. Então, ó, eu vou até separar aqui, ó. Atribuímos. Show? E agora insustentável. Insustentável, posição 2. Então, veja que tanto a B e a D são acentuadas pela mesma regra. A sua sílaba mais forte está na posição 2 de trás para frente, que é chamada de paroxítona. Fechado? A única que é acentuada de forma diferente é a atribuímos, já que o I aqui, ó, ele é um hiato. Quer dizer que ele se separou do U aqui. Quando a palavra está junta, o I e o U estão juntinhos, não é? Mas quando separamos sílaba, eles se separam. Então nós temos a regra do hiato. A regra do hiato é a seguinte, ó. Quando nós temos uma sílaba formada pelas semivogais I e U, deve ser acentuado, tá? Como saúde, ó. Saúde. Como saída, ida, beleza? Então a única aí, ó, C de cavalo é a única que segue a regra, vou ter que colocar aqui, ó, segue a regra do hiato, regra do hiato. Quando eu tenho o I ou o U formando uma sílaba tônica sozinha, sozinhos, né, a semivogal sozinha, sendo um hiato aí, separado da outra vogalzinha da palavra quando estão juntas. Beleza, Brasil? Fechou? Lembrando o seguinte, eu falei das posições, né? Mas nós já temos, ó, como é que funciona a situação gráfica? Posição da sílaba tônica. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Aí nós vamos ter as monossílabas tônicas, que são sílabas únicas, uma só, que terminam em vogais ou em ditongo, igual pá, pé, dó, dói, fechou? E a outra regra para fechar todo esse balaio de gato aí de regras é a regra dos hiatos. A regra quando nós temos o I e o U fazendo uma sílaba tônica, né? Marcando uma sílaba tônica ali sozinho. Fechou, Brasil? Baranil. Vem comigo então, vamos para a nossa número 8. Também é uma regra de acentuação. Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada seguindo regra distinta das demais. Professor, você repetiu a questão. Não, meu povo, o comando da questão está igual, não é verdade? Mas as alternativas são diferentes e é também questão diferente. Ó. Aqui nós temos uma Prefeitura de Passos de Minas Gerais, matemática, e aqui nós temos Prefeitura de Dores do Indaiá, médico generalista. Tá, vamos lá. Assinale, já li. Então vamos lá. Temos quatro alternativas. Uma das alternativas está acentuado com regra diferente das demais. Então nós temos aqui, ó, o A, monossílaba, já que não dá para separar. Terminado em vogal, beleza. O van, aí você vai bugar agora. Aí você vai bugar. Porque esse van, ele não está acentuado. O quê, professor? Exatamente. O tiozinho, ele não é um acento. Ele é um sinal diacrítico. Esse sinal aqui, ele só serve para nasalização. Só para fazer o van, sabe? O van. O que é, meu povo, a nasalização? É quando quando nós pronunciamos a palavra, o ar sai pela boca e pelo nariz. Quando eu sei que está nasalizada aquela palavra, quando eu fecho o nariz, ele fica com a voz da Pops, lá do Chaves, da prima do Kiko. Conta tudo pra sua mãe, Kiko, lembra disso? Então, ó, o van,
van, tá vendo? Fez um então isso aqui é nasalização. E o tio não é acento, o acento só são aqueles três que eu apresentei. E o agudo e o circunflexo para trazer a ideia da ideia da sílaba, da marcação da sílaba tônica. Aí nós vamos ter uma situação atípica aqui, que isso cai em prova demais, tá? Ó, então o van tá só nasalizado, não é acentuado. O é uma monossílaba. Então aqui eu tenho uma mono, aqui eu tenho uma mono, aqui eu não tenho nada, só tenho nasalização. E aqui sim, ó, o tem. Aí olha só isso aqui, que loucura, ó. O que ele está falando aqui? Por que esse van está nasalizado? O van, né? O van, ele é uma sílaba tônica, tá? Ele é uma sílaba tônica, só que não está acentuado. Olha só, assinale a alternativa que a palavra indicada tenha sido acentuada segundo regra distinta das demais. Esse van aqui, ele é uma monossílaba também, então não posso colocar que ele não é nada, tá? Senão vai confundir sua cabeça. Então, vamos entender o seguinte, ó. Vamos para cá, vamos entender aqui. A banca aqui, ela foi cruel, tá? Eu vou explicar por quê. Então aqui nós temos o mono. Mono. Ó, mono, que é uma monossílaba, é uma sílaba só. Ela é tônica? Sim, ó, van. Só que ela não é acentuada. Beleza? Então nessa questão, possivelmente caberia um recurso aqui, já que a alternativa fala o seguinte, ó, que indica que a acentuação foi distinta das demais. E a van não está acentuada, ela está nasalizada, marca a sílaba tônica, mas não é acentuada, porque tio não é acento, fechou? Agora, esse tem, professor, e o tem? Gente, o tem é o seguinte, o circunflexo, ele serve tanto para nasalização como em ângulo, timbre fechado, ângulo, quanto para ser um acento diferenciador de singular para plural. Por exemplo, eles têm um carro preto, beleza? E agora, ó, ele tem, aí eu repito, um carro preto. Como eu vou diferenciar o verbo do plural tem no singular para o plural, como eu vou diferenciar o verbo tem do singular para o plural? Com o circunflexo. Pronto, é isso aí. Então, o tem aqui, ele só está recebendo o circunflexo para distinguir o singular do plural. Ele não faz aqui a função de acento mesmo, que é aquela timbre fechado. Tem, não faz. Aqui o tem é nasalizado pelo M, tá? Mas o circunflexo aqui é utilizado como acento diferenciador de singular para plural. Fechou, meu povo lindo? É isso aí, vamos para cima. 9. A maioria das pessoas com sintoma também apresenta outros transtornos de neurodesenvolvimento ou mentais. Sintaticamente, nesta frase, o núcleo do sujeito é, olha aí, pedindo o núcleo do sujeito. Aqui nós temos uma questão de período, tá cobrando o sujeito, né? Período. Deixa eu ver aqui, ó. Período. A maioria das pessoas com sintoma também apresenta outros transtornos, ainda tá. Período simples. Simples. Ou então termos da oração, né? Termos essenciais da oração. Esses termos essenciais são aqueles que não podem faltar, lembra? Lembra dos termos essenciais? Então, esses termos essenciais, eles não podem faltar, eles não podem faltar. Então, ó, termos essenciais, que são os termos essenciais, sujeito e predicado, fechou? Então, são aqueles termos que não podem faltar, vamos dizer assim, essenciais, tá? Então, ó, o que é o núcleo do sujeito? É a parte principal do sujeito. O sujeito, lembrando lá da aulinha dos termos essenciais, o sujeito ele pode ser representado por um único elemento, como também por uma frase inteira. Só que quando nós falamos do núcleo do sujeito, é aquela parte principal. É o núcleo mesmo, tá? Então é isso aqui que está perguntando pra gente. Vamos entender o núcleo do sujeito? Então, ó, a maioria das pessoas com esse sintoma também apresenta outros transtornos de neurodesenvolvimento mentais. Aí, como eu faço, professor, para... Tem uma forma da gente descobrir o sujeito? Tem. Uma forma mais fácil? Tem. Você faz a pergunta para o verbo. Ache primeiro o verbo. Ó, a maioria das pessoas com esse sintoma também apresenta. Aí eu vou te perguntar, quem?
Ó, quem? Você pergunta pro verbo. Quem apresenta outros transtornos de neurodesenvolvimento ou mentais? Aí você vai me responder. A maioria das pessoas com esse sintoma. Beleza? Aí quem é o núcleo dessa construção toda aqui? Ó? A maioria das pessoas com esse sintoma? A maioria, não é? O núcleo é só maioria, beleza? Então, maioria é o núcleo do sujeito. Mas toda essa expressão, ela exerce a função de sujeito aqui, até o verbo. Joia? Só que quando nós falamos de núcleo, de centro, que é o mais importante, nós temos que observar a palavra. Então, é sintoma? Neve. É transtornos? Não. São pessoas? Neve. É maioria, tá? A maioria das pessoas com esse sintoma. Pessoa não seria pessoa, não. Pessoas é o especificador da maioria. Beleza, Brasil? Por mais que maioria aqui seja uma palavra que não tenha como, se não tivesse pessoas aqui, a maioria não tinha como a gente saber quem são quem são o maior ou quem é a maioria, né? Fechou, Brasil? Dedo dado aí pra gente, tá? Vamos nessa? Vamos lá, ó. 10. Essa 10 é boa também, ó. É aqui até uma citação direta, né, de um trecho aí da música do Zé Ramalho. Zé Ramalho ele canta, ó. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Eu vou até cantar, ó. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. É, tá vendo, né? No que se refere ao fragmento acima, assinale a alternativa que apresenta o sujeito da oração destacada. Olha aqui o sujeito, ó. Novamente aí cobrando termo essencial, né? Termo essencial sujeito. Então, olha só, ajudei a levantar. É um sujeito simples? É até um sujeito simples, né? Já que, na verdade, nem simples não é que eu não estou vendo o sujeito aqui. O sujeito, ele não está expresso na frase. Então, quando eu colocar o sujeito aqui na frase, ele se tornará simples, mas aqui não é simples, já que ele não está expresso na frase. Sujeito simples é João é levado. Quem é levado? João. Sujeito oculto. Ah, sujeito oculto é exatamente a situação aqui, ó. Como eu sei que aqui tem um sujeito, ajudei a levantar, com a conjugação do verbo. Ajudei está na primeira pessoa do singular. Eu ajudei, né, do tempo passado. Eu ajudei. Então, ó, o eu tá aqui. Só que ele está escondido. Nós chamamos dele de elíptico. Ele está aí escondidinho ali e é possível, pela construção da frase, a gente saber quem é o sujeito. É possível pelos elementos, no caso aqui pelo verbo, pela conjugação do verbo. Então, ajudei está na primeira pessoa do singular do pretérito, não é verdade? Então, ó, é o oculto? Yes, é o oculto. O composto? João e Maria são irmãos, mãos, beleza? Então, ó, João e Maria são, tá vendo aqui? São o meu verbo no plural, então nós temos um sujeito composto. E o inexistente é com aqueles verbos, o verbo haver, o verbo faz, quando traz ideia de tempo passado, e também os verbos que trazem ideia de fenômenos naturais, como esse exemplo aqui, ó. Choveu ontem à noite. À noite. Pronto, choveu ontem à noite. Olha o verbo choveu. Esse verbo aqui ele é impessoal, já que não é possível uma pessoa executar a ação de chover, não é verdade? Então, choveu ontem à noite. Nós temos um verbo um verbo impessoal, um sujeito inexistente. Beleza? Então, 10B de bola, já que o ajudei traz a ideia aí do sujeito que é o eu, primeira pessoa do singular. 11. Em qual das afirmativas abaixo há um emprego de uma oração coordenada sindética? O que significa sindética? O professor explica? Claro! Sindética vem de síndeto, quer dizer conjunção, que é igual a conectivo. São os conectivos. Quando fala de oração coordenada sindética, quer dizer que há a presença de um conectivo. E quando não tem um conectivo, como é que é o nome? É assindética. Então quer dizer que as orações, elas podem ser sindéticas como
assindética, tá? Aí quando nós temos as assindéticas sem conjunção, sem conectivo, nós vamos ter a vírgula fazendo esse trabalho aí de conexão entre orações. Vamos ver as alternativas, ó. Os pais participaram da educação, mas esperam mais apoio das escolas. Então, essa aqui é a minha primeira oração. Os pais participaram da educação, mas esperam mais apoio da escola. Esse mais aqui é um conectivo, concorda? Esse mais aqui, ó, é um conectivo. Que tipo de conectivo? De oposição de ideias. Ó, os pais participam da educação, mas esperam mais das escolas, mas esperam mais apoio das escolas. Quer dizer que nós temos ideias convergentes aqui, ideias opostas, tudo bem? Então aqui é um conectivo? Sim, é um conectivo de oposição. É da mesma família do porém, do no entanto, do todavia. Agora vamos ver as outras, ó. Os professores ensinam, os alunos aprendem. Veja que nós não temos conectivos aqui. Um conectivo, nós temos uma vírgula. Mas eu podia botar o e, não podia, ó? Os professores ensinam e os alunos aprendem. Aí ela se tornaria uma oração sindética. Nesse caso aqui, ela é assindética. Beleza? E a de cima é sindética, tá? O projeto foi implementado. Os resultados foram positivos, ó. O projeto foi implementado. É a primeira oração, tá vendo que eu não tenho nenhum conectivo? Mas subentende, eu podia colocar, ó, o projeto foi implementado, os resultados foram positivos. O projeto foi implementado, pois os resultados foram positivos, tá? Poderia colocar o pois aí tranquilamente. Essa aqui também é uma assindética. Os estudantes participam de debate, expõem suas ideias. Os estudantes participam de debates. Portanto, ó, portanto, se eu coloco um portanto aqui, eu concluo a ideia. Os estudantes participam de debates, portanto, expõem suas ideias. Poderia colocar, portanto, até isolado com duas vírgulas aqui para dar mais um ênfase. Qual é então a minha alternativa que possui um síndeto, uma conjunção, um conectivo? É a minha alternativa A de abelha. Fechou, Brasil Baranil? Show de bola, né? Essa aí, período composto por coordenação aí, trazendo uma ideia de orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Vamos para a nossa última questão e fala o seguinte, ó, leia com atenção a afirmativa abaixo. As pessoas que comem alimentos muito gordurosos todos os dias têm mais problemas de saúde. Assinale a alternativa que indica o tipo de oração subordinada empregada acima. Ó, aqui nós fizemos na 11 uma questão de oração coordenada e aqui na 12 uma questão de oração subordinada, tá? Aí olha só, vamos analisar a oração? Então, ó, como é que nós fazemos o corte da oração? Nós fazemos o corte de acordo com os verbos. Então, nós temos que achar os verbos e fazer o corte, certo? A separação. Então, ó, comem é o verbo. As pessoas que comem alimentos muito gordurosos todos os dias têm é o segundo verbo, tá? Tá misturado aqui, né? As orações estão misturadas. Por que estão misturadas aqui? Porque eu tenho uma oração aqui no meio, ó. Essa oração aqui que vem até o verbo, ela é uma oração que nós chamamos de oração, não vou dizer que é uma oração deslocada, ela não está na ordem direta, né? Mas nós temos essa oração aqui. Aí, olha só, eu tenho uma conjunção? Tenho. O que? Na verdade, não é conjunção, é um conectivo. Eu tenho um conectivo? Tenho. Esse que aqui é um conectivo. Só que esse que, ele é um pronome relativo. E olha só, das orações subordinadas, é melhor colocar aqui do ladinho para você entender melhor e conseguir responder essa questão com mais propriedade. Vai desaparecer esse traço aqui, bugou aqui, Brasil. Ixi, Maria, bugou aqui tudo aqui. Calma, Brasil, calma, Brasil. Deixa eu só... Aí, pronto. Então, olha só, nós temos três tipos de orações subordinadas, certo? Nós temos as orações subordinadas substantivas, nós temos as orações subordinadas adverbiais e nós temos as orações subordinadas adjetivas. As substantivas, os conectivos que vão ligar essas orações são o que e o se, são chamadas de conjunções integrantes. Os conectivos que vão ligar as orações adverbiais são chamadas de conjunções. Aí nós temos uma lista imensa de conjunções, tá? Conjunções que vão trazer a ideia para essa relação.
Agora, já nas orações subordinadas adjetivas, nós vamos ter os pronomes relativos. Pronomes relativos. E o príncipe deles é o que, beleza? O que é o príncipe ali, é o que mais é usado. Então, olha só, o pronome relativo ele tem como função a retomada de um termo já falado na frase, um termo anterior a ele, tá? E nas orações adjetivas nós temos duas e vai ser muito simples de você entender quando vão ser uma ou outra. Nós vamos ter a adjetiva, vou botar aqui em cima, ó, adjetiva. Nós vamos ter a adjetiva explicativa, explicativa. Essa aqui ela vai vir entre vírgulas ou pontuação. Vou botar pontuação. Pontuação. Tudo bem? Então vai vir entre pontuação. Ou seja, entre vírgulas. E vai servir como um aposto. Vou até colocar aqui, aposto, aposto, que é um termo que explica algo anterior. E o segundo tipo é a restritiva, que de fato vai restringir a atuação da oração principal. Então, ó, as pessoas têm mais problemas de saúde é a minha oração principal, beleza? E essa destacada em verde é a minha oração subordinada adjetiva. Aí eu te pergunto, você está vendo vírgulas aqui entre o que e o dias? Não, não tem vírgula. Então, só de não ter vírgula já é restritiva. Veja só o sentido, ó. As pessoas que comem alimentos muito gordurosos todos os dias têm mais problemas de saúde. Aí eu te pergunto, todas as pessoas têm mais problemas de saúde? Não, não é isso que a frase diz. A frase diz que as pessoas que comem alimentos muito gordurosos todos os dias. Então tá vendo que tá restringindo? Restringindo. Quem? O grupo de pessoas. Não são todas as pessoas que têm mais problema de saúde, mas sim aquelas que comem alimentos muito gordurosos todos os dias. Então, essa oração aqui, ela é classificada como oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza, meu Brasil Baranil? Então tá aí para vocês uma aula muitas questões, 12 questões da banca Axis aí para você treinar e para gabaritar a prova do concurso desta banca. Fechou? Então espero que vocês treinem aí, fiquem afiados, já sabendo como a banca trabalha os conteúdos de língua portuguesa na sua prova. Boa sorte e vamos nessa para um próximo encontro. Valeu!